E agora, no Cuidando de Você, vamos falar de algo muito sério. Estou falando de doenças psicossomáticas. Você sabia que mulheres são as mais propensas? Pois é, mas para sabermos, conversamos agora com a presidente do Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente, Miriam Durante, que já está na linha. Tudo bem com você, Miriam? Tudo bem, e você? Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã da Globo. Miriam, primeiramente, para os nossos ouvintes entenderem um assunto, o que é doença psicossomática? Olha, doença psicossomática é toda aquela doença que a gente vai guardando um pouquinho e ela vai para o nosso corpo. Muitas vezes a gente começa, ela atinge a maioria dos brasileiros, vai? Nós fizemos uma pesquisa e essa pesquisa provou que 83% das mulheres já tiveram problemas, têm problemas de doença psicossomática. Quem não tem uma gastrite, quem não tem uma queimação, ou os ombros, sabe quando você tem aquele peso nos ombros? Isso o que que é? É quando você quer falar alguma coisa e você vai acumulando. É esse estresse que a gente tem diário, é essa ansiedade, você vai tomando coisas demais, não consegue fazer o que você tem para fazer, você vai somatizando e é uma maneira como o seu corpo tem de falar. Então, ele acaba respondendo, porque nosso corpo responde a cada sensação que a gente tem. Só que ele responde de que maneira? Dessa maneira. Ele responde dando alguns sintomas pra gente. Ou a gente tem um travamento, ou a gente tem uma dor nas costas, uma falta de ar. Olha só. Ou seja, a somatização de tudo isso desencadeia, portanto, essas doenças psicossomáticas, não é mesmo, Miriam? Exatamente, exatamente. Olha só, e existe mais de um tipo de manifestação dessas doenças psicossomáticas, Miriam? Sim, existem vários distúrbios. Por exemplo, em primeiro lugar, 63% vieram as gastrites, né? Apesar que insônia veio em primeiro lugar. Por que que é insônia? Por causa das preocupações. Porque a gente está fazendo pesquisa com o Instituto todo mês. O primeiro mês foi do sono. Então, os brasileiros não dormem bem. Então, a gente descobriu que são as preocupações. E a hora que você faz a psicossomática, você vê que realmente as preocupações vêm em primeiro. E aí, depois, qual é, em segundo lugar, qual é o problema dos somatizadores? A gastrite. Olha só. E vem aquela queimação, aí tem úlceras, tem herpes, tem asma, fibromialgia. Ou seja, como... Desculpa, pode concluir, Miriam. Aí você vê todos aqueles problemas que as pessoas têm. Sabe quando você acorda com aquela dor na musculatura, no seu corpo, ou quando você acorda com aquela dor no maxilar, que você travou os seus dentes à noite, não necessariamente um bruxismo, entendeu? Mas que você travou aquilo. Tudo isso são as tensões que você acaba descarregando no seu corpo. Ou seja, isso daí é grave, Miriam, se não cuidado. Como acontece, por exemplo, dessas doenças, né, tido psicossomáticas, como que elas começam a desenvolver? Elas começam a desenvolver justamente por um acúmulo de coisas que você vai guardando. É preciso limpar o seu organismo, senão você vai acumulando e você vai aumentando as tensões no seu corpo. Chega uma hora... você não tem mais para onde pôr. Você vai ficando nervoso todo dia, você vai acumulando. Chega uma hora que não existe mais, entendeu? Você tem que pôr para fora. O que as pessoas precisam aprender hoje em dia é que elas precisam se comunicar, precisam aprender a falar não. Muitas vezes as pessoas não falam não. Elas querem parecer boazinhas, elas não querem sair daquele grupo, daquela turma. Então, elas vestem uma máscara e passam um tipo de reação para as pessoas, não as que elas têm vontade, mas para não ser considerada chata. Exato. Então, a coisa fica muito difícil, porque você veste uma máscara para cada pessoa que você sai. E aí você mesmo não se reconhece. Miriam, isso daí provém tudo de questões emocionais. Você está citando aí algumas doenças psicossomáticas, mas isso aí ela tende a levar a uma gravidade maior, né? Tem também estudos recentes
de que a maioria dos cânceres hoje em dia provém exatamente das questões ligadas à emoção e à mente, não é mesmo? Olha, eu diria assim para você, eu acho que a maioria das doenças hoje em dia, se você pegar, e não sou só eu que estou falando, se você pegar, eu acredito que 90% das consultas poderiam ser evitadas se as pessoas fossem um pouquinho mais calmas. Se toda essa preocupação que nós temos hoje com o nosso corpo, com a nossa imagem, que eu acho que é uma preocupação muito boa, você tem que ter um corpo legal, você tem que pensar em ser magro, pensar na sua alimentação, mas em primeiro lugar eu acho que nós deveríamos pensar na nossa mente. Só que a gente não tem essa preocupação de se conhecer. O autoconhecimento é extremamente importante, mas isso a gente deixa em terceiro, em quinto, em 10º lugar. Exatamente. Então, você não sabe o que acontece com você. Se você procurar se escutar o seu corpo, porque seu corpo vai te dando todas as dicas do que vai acontecendo com você. Você vai passando por tanta raiva, raiva no trânsito, raiva porque o seu colega de trabalho te falou alguma coisa que você não gostou, e tudo aquilo você vai sufocando dentro de você. Chega uma hora, você tem que pôr isso para fora. Exatamente. Então você desconta naquela pessoa, às vezes, que não tem nada a ver com aquele problema. Isso é verdade. Né? Aquela pessoa que está ali do teu lado, que você tem uma intimidade maior, porque você não pôde descontar na outra. Ou então você acaba guardando e aí você desconta no seu corpo. Exatamente, né? Chega aquele momento da explosão e acaba... todas essas emoções contidas acabam se espalhando pelo corpo. Mas, Miriam, essas doenças psicossomáticas, elas se manifestam mais em mulheres. Como se chegou a essa conclusão? Então, justamente porque nós fizemos a pesquisa, tá? Mas o que acontece? As mulheres são mais emotivas. Isso, as mulheres, elas são ligadas mais. E fora isso, ela tem uma sobrecarga muito grande. Se você parar para pensar que você é casado? Não, solteiro. Tá, mas imagina, uma mulher, um casal, esse casal tem filhos. Por mais que eles dividam as tarefas da casa, dividam tudo, se eles têm filhos, a hora que chega em casa, por mais que o marido seja ótimo, que divida tudo, a mulher fica com uma carga maior com os filhos. Não adianta. Se o filho fica doente, olha, então tem que sair para trabalhar. Quem é que vai ficar para poder cuidar? Por mais que você diga, no fim sobra mais para a mulher. Então, ela tem que ser mãe, ela tem que ser dona de casa, ela tem que cuidar do filho, ela tem que cuidar de tudo. Então, eu acho que essa mulher de hoje, ela se colocou tantas coisas, ela tem que ser perfeita e tantas coisas, e ela não consegue, é lógico que ela não consegue. Mas isso teria que ser tratado como uma coisa normal. Só que ela acaba enxergando isso como uma dificuldade, como se ela fosse menor. Então aí vão gerando vários problemas. Olha só, e existe alguma idade em que todos nós estamos mais propensos a sofrer de doenças psicossomáticas, Miriam, ou não? Sim, né, nessa pesquisa nós acabamos concluindo que as mulheres por volta dos 30 anos, justamente porque começa nos 30 anos, justamente porque eu acho que é a hora que ela já teve os filhos começam numa idade em que aí você precisa dar mais atenção, vamos dizer. Porque enquanto é pequeno, ou você deixa numa escolinha, tem só aqueles probleminhas de doença, mas é pouquinha coisa, você vai passando. Agora, a hora que começa uma atenção maior, é que eu acho que aí começa, eu acredito que seja isso, né? Nós estamos terminando agora a pesquisa, mas foi isso que nós concluímos, que porque a carga começa a ficar maior. Exatamente. Né? Então, é assim, é mais responsabilidade e tudo isso pesa. Exatamente. E essa questão também, né, de toda a independência da mulher hoje em dia no mercado de trabalho, né, então, associando isso, né? Não dá para você, se você for ver hoje em dia, a mulher, ela tem a mesma condição do homem. Exatamente. Só que ainda ela é mãe. E ela exige dela mesma que ela tem que ser uma mãe perfeita. Exato. Então, mesmo que ela não seja uma mãe perfeita, mas ela tem uma cobrança dentro dela.
O grande problema é a cobrança dentro dela. Então ela precisa decidir. Olha, eu não consigo fazer aquilo, mas vou fazer os dois, eu vou tentar fazer os dois. Ou então eu vou me dedicar a um mais do que o outro. Essa falta dela enxergar que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, entende? Exatamente. Miriam, como detectar que estamos sofrendo de doença psicossomática? Tem algum indício, né? Logicamente você falou aí da somatização de todas essas emoções, mas há algum indício para eu saber assim quando está desenvolvendo algum probleminha em mim, né? Ou seja, na pessoa em geral, que eu possa saber assim associar aquilo a uma questão psicossomática que eu estou assim vivenciando naquele período? Olha, tem sim. Por exemplo, todos nós, a coisa mais simples do mundo é a respiração. A respiração? Todos nós percebemos quando a nossa respiração está normal e quando a gente está muito estressado, a tua respiração começa a ficar curta, não começa? Então você sabe, você sabe, por exemplo, essa semana, nossa, eu fiquei estressado a semana inteira. Então, você sabe que isso vai te causar alguma coisa, né? Então, começa a perceber, o teu corpo vai começar a te mostrar, olha, eu estou passando da medida. O estresse, a ansiedade, tudo isso é normal. Ele te impulsiona, ele te faz agir, é super importante, desde que você tenha tudo isso controlado. A partir do momento que você não tem mais controlado, que você fica estressado o dia todo, o tempo todo, e que você, sabe, aquela bomba, uma bomba relógio, você não olha para o lado, você está a ponto de explodir, isso já não dá mais. Então, vamos procurar relaxar um pouquinho. Todas as pessoas deveriam ter meia hora do dia só para elas. Sentar, relaxar, dedicar esse tempo para a tua mente. Eu tenho um relaxamento que está no YouTube, que eu fiz exatamente para isso. Ele está em mais de 80 países, é de graça. Ele demora 15 minutos. 15 minutos apenas, Miriam? 15 minutos. Olha Ele só. chama Aprenda a Relaxar. Você põe no YouTube Aprenda a Relaxar, ele vem em primeiro lugar. 15 minutos de graça, é para você tirar todas essas coisas que te aconteceram durante todo o dia. Olha que dica bacana. E tem algum horário específico, Miriam? Antes de dormir. Antes de dormir. Porque tudo que a gente faz meia hora antes de dormir é o que a gente leva para o nosso sono. Então, tem algumas pessoas que gravam meu relaxamento, 2 relaxamentos seguidos, porque como são 15 minutos, você grava meia hora, é isso que você leva. Olha Se só. você não escutar o relaxamento, não tem problema nenhum. Porque tem gente que escuta eu falar relaxa e já dorme. Olha, não tem bacana. problema nenhum. O teu subconsciente está escutando tudo e está fazendo, está seguindo, e você vai melhorar muito. Isso eu posso te garantir. Olha que bacana, então, todo mundo aqui, fica uma dica, né, para os nossos ouvintes, né, tanto os homens quanto as mulheres, né? Todo mundo, criança, esse relaxamento faz um bem enorme, eu atendo criança, não tem problema nenhum, esse relaxamento é ótimo, você pode fazer quantas vezes quiser, de dia, à noite. Eu só recomendo à noite, por quê? Você pode fazer de dia também, mas é que à noite você passou o dia inteiro. Já que ele serve para te acalmar e para te tirar essas coisas, você teve o dia inteiro. Quando chega à noite, você tira isso e dorme tranquilo. Porque o que é importante? Você ter uma boa noite de sono. É fundamental isso, hein? Você recarrega todas as suas baterias, sabe? Você acorda bem disposto, com vontade de fazer um novo dia melhor, entendeu? Então, é isso que eu desejo às pessoas. Que elas tenham vontade de acordar, de trabalhar, de sair, de se divertir, e não que elas vão empurrando com a barriga mais um dia. Exatamente. Muita gente que começa, né, com esse propósito, nossa, mais um dia de trabalho, né? Vou levantar, então você já levanta de mau humor, não é? Exato. É terrível isso, né, Miriam? Com certeza. E quando a gente chega a esse ponto, a gente tem que, né, parar ali, analisar, falar, não, eu tenho que mudar. Acontecendo? Exatamente. Ou teu emprego é muito ruim, ou eu estou muito chato. Senta e conversa com você. Olha só, que bacana. Aliás, são técnicas valiosíssimas, não é mesmo, Miriam?
Com Miriam, certeza. e existe assim, um tratamento, além dessa técnica que você está passando aqui para os nossos ouvintes, de aprender a relaxar em 15 minutos, existe algum outro tratamento mais específico para quem sofre essas doenças psicossomáticas? Olha, eu acabei de voltar de um congresso internacional agora. Eu sou especialista em hipnose. Uhum. E eu acabei de voltar de um congresso onde eu apresentei um tratamento que eu tenho, que na maioria das vezes eu faço em 10 sessões, e que você tira todo o ódio, o rancor, tudo aquilo que a gente tem guardado aqui perto do peito, que a gente fala que dá um nó, que a gente não sente, sabe, você não sente o ar. Uhum. E você faz uma regressão, é o meu tratamento, você tira todo o ódio, o rancor, de uma maneira muito fácil, e eu não tenho paciente negativo. Olha só, que bacana. Então, esse é o tratamento que eu faço. São... é assim, as pessoas se sentem muito bem, elas acabam tirando tudo isso e aprendem algumas técnicas de como conduzir a sua vida, para que dali para frente elas façam sozinhas, para não ter uma dependência de qualquer coisa. Exatamente. Porque cada um vai ter que aprender que ele precisa ter uma respiração melhor, que ele precisa aprender que ele tem uns momentos de todo santo dia, 10, 15, 20 minutos, ele tem que dedicar a ele mesmo. Olha só, com dicas como essas, a gente vai vivendo a cada dia de uma forma diferente, sem nos preocuparmos com aquela ansiedade, né, que dilacera, né, a nossa alma e principalmente o nosso corpo também, não é mesmo, Miriam? Não, é lógico, porque olha, todos os dias você vai ter problema. Exato. Você vai encontrar pessoas desagradáveis, você vai ter preocupações, só que você precisa estar bem para lidar com tudo isso. Uhum. Agora, se você já está irritado, estressado, qualquer coisa transborda. Exato. Né? Então, você precisa estar bem para encarar, olhar a coisa de frente e falar, nossa, não é tão grande assim, porque tudo tem solução. Exato, a gente tem que ter esse propósito. Ô, Miriam, bom senso. Tá certo. Miriam, infelizmente o nosso tempinho está curtíssimo. Aliás, um assunto maravilhoso, sensacional, que está para a gente ficar aqui abordando, falando minutos e minutos, horas e horas. A gente aprendeu muito aqui, tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram muito dessa entrevista. Eu também gostei. Miriam, e para os nossos ouvintes que estão aí nos ouvindo, que quiserem saber mais a respeito das técnicas de relaxamento, do seu trabalho, tem algum site específico? Tem, olha, o meu site é miriamdurante.com.br. No YouTube eu tenho vários vídeos, eu acho que eu tenho uns 60 vídeos. Olha só. Colocando o Aprenda a Relaxar, aí já é só pegar no meu canal, vem todos os meus vídeos. Eu tenho o meu site, eu tenho o Facebook, que também é Miriam Durante, e tenho o IPOM, que é um Instituto da Mente, onde todo mês nós fazemos uma pesquisa. Esse mês está de ansiedade, para você ver como você controla a sua ansiedade ou ela controla você, para você ver em que grau a sua ansiedade está. Então, as pessoas que estiverem interessadas em melhorar um pouquinho o seu condicionamento mental, em melhorar um pouquinho o autoconhecimento, procurar algumas coisas para se conhecer mais, elas podem procurar no site do IPOM, no site da Miriam, que vão acabar conhecendo as novas técnicas. Tá certo, então, Miriam, mais uma vez o nosso muito obrigado, foi um prazer conversar com você e a gente fica à disposição para mais assuntos interessantes aí, voltados à questão da mente, de relaxamento. Seja sempre bem-vinda por aqui, tá bom, Miriam? Ai, muito obrigada. Com certeza nós vamos nos encontrar outra vez. Vamos sim, com certeza. Muito